Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Atualizando, episódio número 13 da terceira temporada. Hoje estamos reunidos eu, Alexandre Monteiro, para conversar com vocês sobre um tema muito importante na atualidade, que é a crise nos oceanos. Nós temos hoje um estilo de vida, de um consumo altíssimo de plástico, temos vários outros fatores como climáticos, que acabam acarretando na poluição das nossas águas e, como vocês sabem, os oceanos geram uma quantidade enorme de riqueza, por isso a importância de nós refletirmos sobre esses impactos ambientais e a atual situação dos oceanos no mundo. Os oceanos representam aí 70% da superfície da Terra, geram uma enorme quantidade de riqueza e, por isso, realmente merece a reflexão de impactos ambientais que estamos provocando pelos nossos hábitos consumistas. Então, Alexandre, por que a importância de conversar sobre a crise nos oceanos? Bom, você já adiantou que os oceanos têm uma representatividade aí econômica, né? São um espaço, imagina, de extrema biodiversidade, né? Pelo tamanho, tá? Até 70% da superfície do planeta. Mas o que eu noto, não sei se vocês compartilham comigo aí essa ideia, é que normalmente para as pessoas chama a atenção a agonia dos mares, dos oceanos, quando nós temos assim uma coisa pontual. Nós tivemos aí em 2019 aquela situação da mancha de petróleo ao longo do Nordeste. Então aquilo fica ali batendo na mídia alguns dias e as pessoas se sensibilizam. Ou quando elas veem alguma reportagem sobre a questão do lixo, Mas a agonia dos oceanos ela tem assim crescido, principalmente depois da década de 70, quando nós começamos aí assim a acelerar mais comércio internacional, a rapidez de trocas comerciais, os grandes petroleiros, o consumo maior de plástico, de coisas descartáveis, tem crescido bastante. E vocês vejam que a coisa chegou num ponto que a ONU, numa determinação lá já de 2017, estabeleceu que a década 2021-2030 seja a década dos oceanos, justamente para chamar essa atenção. O nome bonito é Década Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o que acontece? A ONU tem chamado a atenção para o colapso dos oceanos. Pode ser uma coisa assim um pouco catastrófica, mas do ponto de vista climático, nós já conversamos aqui que a ideia é conter o aquecimento global em 2 graus Celsius. Alguns pesquisadores acreditam que, como as águas conservam temperatura, essa elevação térmica pode exceder os 3 ou 4 graus, o que levaria até 2040 uma extinção em massa de muitas espécies, certas áreas e tal. A gente chama atenção o clareamento dos corais e tal, bancos de pescado que se perderiam e tudo mais. Então, por conta disso, tem chamado muita assim, atenção. Mas existe um tripé de problemas que chamam mais a atenção. A mudança climática, porque levaria à extinção de espécies. E se você observar os oceanos, as águas circulando, as correntes marítimas frias, parece assim, óbvio isso, mas as correntes marítimas frias vêm das regiões polares. E as correntes marítimas quentes das zonas equatoriais. Elas são um grande equilibrador térmico do planeta. Com as mudanças de temperatura, esse equilíbrio pode se perder e isso levaria a mudanças significativas. As correntes quentes depositam umidade ao longo dos litorais, assim, de forma grosseira. E as correntes frias estabelecem áreas mais frias e secas. Então, nós quebraríamos essa situação que é preocupante. Outra situação é a poluição, porque nós temos pontos em que a chegada nos oceanos de esgoto, até você vai abordar isso, Monteiro? A chegada nos oceanos de cargas enormes de esgoto doméstico, de chorume, de áreas de lixo, restos de fosfato e nitrato de agricultura tem levado à criação de verdadeiras zonas mortas. Então, isso ali um impacto terrível. E o que tem, assim, que aí, se nós pudéssemos apostar um pouco, pensando nas provas dos vestibulares, é a questão do plástico.
né? A questão do plástico é uma Sem coisa dúvida. medonha, né? Preocupante. Eu tabulei uns dados aí. Veja, o plástico ele representa 80% do lixo presente nos oceanos. Um estudo feito aí por uma universidade europeia acredita que no fundo dos oceanos existam 14 milhões de toneladas de lixo. Isso que já foi a pique. Existem lugares onde esse plástico ele está se juntando, né, a restos de cascalho, restos minerais e formando plastiglomerados. Então você tem a formação, né, de rochas, tal, onde tem a presença do plástico. Um estudo na National Geographic mostrou que numa praia do Havaí, em torno de 5 a 8% dos fragmentos, né? A pessoa vai dar uma banda lá na praia, 5 a 8% é plástico microparticulado. Né? Existem lugares onde a camada de plâncton, né, do oceano tem ali um material microparticulado, microplástico. Né? Então, aquilo os animais estão, claro, consumindo, e as pessoas, em último caso lá, o plástico tem chumbo, tem outras coisas, né? Então, consumindo. São dados assustadores. Fala assim, em 8 milhões de toneladas lançadas a cada ano, né, nos oceanos. E olha só, nós temos esses grandes giros nos oceanos, em função da rotação da Terra. Acho que vocês comungam, né, que a Terra é redonda, gira, né? Então, o que acontece? No hemisfério norte, esses grandes giros são em sentido horário e no hemisfério sul, em sentido anti-horário. Esses grandes giros oceânicos, todos eles no centro, é como um grande redemoinho. Você tem um redemoinho numa pia, né, vai concentrando as coisas ali no meio. E nesses giros oceânicos também concentra o lixo. A maior concentração é essa mancha que vai aqui do Havaí até a Califórnia. Ali fala-se uma verdadeira sopa de lixo. Fala-se em algo perto assim, né, de 100 mil toneladas de plástico ali, numa área de 3,4 mil quilômetros quadrados. É uma coisa assustadora, assim, uma muito coisa lixo, assustadora. Né? É uma coisa medonha. Os hábitos de consumo, né, eles podem ser revistos, seria talvez uma solução, não a única, né, porque tudo não será resolvido apenas com a diminuição, né, do uso de plásticos no dia a dia, mas claro que podemos fazer a nossa parte, né, como cidadãos, e tentar diminuir aí a quantidade de plástico que consumimos, rejeitar embalagens. Você citou muito bem que a ONU cria, então, essa década, né, para os oceanos, para o desenvolvimento sustentável. Então, vale lembrar que hoje a discussão sobre a sustentabilidade é extremamente necessária para que a gente tenha um futuro melhor, né, para que a gente tenha... Né, Tem gente aí falando que em breve sustentabilidade será sinônimo de felicidade. Sim, uma sociedade, para realmente viver em harmonia, ela vai ter que ter sustentabilidade. Até aproveito para acrescentar que esse conceito não é tão antigo, né? Um conceito recente, de 1972, com o ambientalista Lester Brown, né? Que cria o conceito de desenvolvimento sustentável. E é muito importante essa inclusão da preocupação sobre os oceanos, porque é muito fácil as pessoas pensarem no desenvolvimento sustentável verde, né? Isso a gente já está discutindo há muitas décadas, estamos habituados a nos preocuparmos com a questão ambiental, visível, né, nas cidades. Continental. Continental, exato. A sustentabilidade verde, mas é preciso pensar nessa sustentabilidade azul, né, marinha, enfim, queiramos, né, não importa o nome, mas sem dúvida, porque os oceanos, além de cobrirem, né, como você reforçou, 70% da superfície terrestre, eles geram muita riqueza, né? São estimados aí 3 trilhões de dólares que provém exatamente, né, dos recursos marinhos. O dobro do que era estimado há 10 anos atrás, que se falava em 1,5 trilhão de dólares. Até porque nos últimos tempos até a tecnologia, né, para exploração, ela aumentou. O nosso conhecimento, né, a segurança até de exploração, seja da pesca, seja outras riquezas. Né? Então, e por essa importância econômica dos oceanos é que eu pergunto também para o Monteiro, né, como que podemos fazer um diagnóstico da situação atual, possíveis impactos, possíveis soluções.
Bom, vamos lá, Rogério. Então é o seguinte, a gente tem que, para ter um desenvolvimento, não adianta ir somente no econômico, não adianta ir só no ambiental, nem só no social, você tem que fazer essa junção dos três, né? Então, muito se discutiu sobre, de forma meio incisiva, a eliminação dos plásticos, né? Eu acho que a questão educacional, para qualquer país, não precisa ser só para o Brasil, até para os países desenvolvidos, estavam querendo proibir o canudinho no Brasil, como proibiram lá na Europa e o cotonete, né? É muito mais fácil você ensinar as pessoas a não jogarem, né? Nos oceanos, no rio e tudo mais. Então, acho que ainda eu acredito na educação como professor e que se você fizer um projeto global de educação, né, ainda você vai ter um nível de poluição bem menor. Claro que ainda vai continuar sendo jogado nos oceanos. Mas a gente não pode falar tão mal do plástico porque ele ajuda a condicionar os alimentos, inclusive para as pessoas pobres, né? Foi um grande avanço a popularização do plástico no mundo, né? O cara pode produzir um alimento aqui no Brasil e mandar lá para a Ásia o cara ter o alimento, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, condicionamento de água também, embora o acondicionamento da água, né? Da água, a gente, né, demonifica, né, o copinho e tal. Mas a gente pode reduzir o plástico que é descartável, aquele que, né, que pode ser reduzido, evidentemente. Sim, aquela ideia dos 3 R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. Mas o plástico tem a sua importância industrial, sem dúvida. E um outro grande vilão também que se discute hoje em dia é a questão dos adubos, que ele chama de NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, os países que utilizam muita agricultura, que nem o Brasil, Estados Unidos, partes da China, eles acabam utilizando em excesso esse adubo para produzir alimentos, obviamente, né? Isso vai para os rios, que eles chamam de corpos hídricos, né? Então, para quem não conhece, quando esse nitrogênio ou fósforo, também quando usa sabões, né? Sabão em pó, sabão, né? Detergentes, e o consumo de refrigerantes também tem fósforo, daí através da urina vão para os rios, e aí vão parar em áreas ou em lagos ou em grandes golfos, né? Para quem não sabe, golfo é uma baía-zona, né? E isso dá um problema sério. Então, a gente vai mostrar aqui no mapa, por exemplo, ó, você tem essa região que é o Golfo do México. É uma água parada, entre aspas, né? Essa região aqui do sul da China, o Mar da China ali também, recebe esgoto. Um é do rio Mississippi, nos Estados Unidos, e o outro é do rio Yangtze, ou das outras bacias chinesas. Então, ali, esses adubos, esse fósforo, ele ajuda a proliferar algas. E algas em grande quantidade nos oceanos ou em corpos hídricos parados, lagos, gera esse processo de eutrofização que daria para explicar bastante, mas falando diretamente, é ruim. É ruim para o meio ambiente. Vamos tirar o agrotóxico, vamos tirar o adubo, vamos tirar o sabão em pó. Eu acho que não vale a pena, né? Eu estudei a lei ambiental norte-americana lá, ela é muito permissiva para a questão de mata ciliar. Então, um grande incentivo é que os países tenham uma lei ambiental igual ao do Brasil e cumpram, né? Que é você ter uma mata ciliar que ela é um bom colchão, é um bom cílio, né? Vem da palavra cílio. Proteger e embelezar. Proteger. Então, você não deixa de usar os produtos que trouxeram conforto para a humanidade e você diminui o problema que vai estourar lá na frente, no delta do Mississippi, no delta do Amazonas, no rio Yangtze, né? Então, isso aqui é uma coisa que os Estados Unidos acho que já está se preocupando porque está diminuindo muito a pesca na região do Golfo do México, né? Agora, uma outra situação também que eu acho interessante, que está numa encruzilhada, né? É o caso do crescimento econômico chinês, né? Então, toda vez que a população pobre começa a ganhar dinheiro, que é o caso da China, e que no futuro vai ser a Índia, daqui 5, 10 anos a Índia vai estar consumindo muito. Então, o que a população pobre faz quando tem dinheiro? É comprar comida, é certeza, assim, ó. E depois, se der, ainda compra um carro e manda rebaixar. O pobre adora isso, né? Querer imitar uma Ferrari. Aí o que vai acontecer? 15% da proteína animal do mundo vem dos oceanos, né? E depois tem a questão do bovino e frangos e suínos, que aí o Brasil é uma potência global. E aí a China, ela tem o dinheiro, ela tem a tecnologia, mas os mares em volta da China já estão entrando em decadência por a chamada sobrepesca. Então, o que o governo chinês incentivou nos últimos anos? A construção de supernavios, que isso é um problema, eles já estão com 3 mil supernavios processadores de pesca, né? Porque antes o navio ou o barco de pesca era tiro curto, saía ali do litoral da China, andava lá, navegava, melhor dizendo, 10, 15 quilômetros, né, e voltava. Não, agora eles saem da China, vêm no litoral sul da Argentina, vêm no Peru, vêm no Chile,
vem geralmente em países que têm uma política militar meio fraca. E aí passa o rodo, né? Põe aquelas 2 redes assim grandes e vem arrastando tudo. Aí pega peixe que interessa, mas vem golfinho, vem baleia, vem tartaruga, o que vem tubarão, o que não servir, eles transformam em ração de gato, cachorro ou simplesmente descarta. E aí o que a China faz? Tem um tratado internacional que diz que os navios têm que ter um transponder. Transponder é o mesmo equipamento que tem no avião, é um rastreador. É muito comum os chineses desligarem, porque daí você não tem como rastrear esse navio no mundo. O avião não pode fazer isso porque dá colisão aérea. E aí, esse tratado internacional que a China não aceita, diz que os governos têm que fiscalizar os transponders. Onde é que você tem? Onde é que você está? Onde é que você foi buscar? Né? Então, uma malandragem, né, dos barcos pesqueiros chineses e uma conivência do governo da China. Fora que agora os navios eles pescam, daí dentro do navio tem lá 1 trilhão de chineses para já fazer a limpeza, já fazer o acondicionamento, o congelamento e o embalamento, né? E aí depois chega na China e já sai vendendo, ou em qualquer outro país. Então isso é uma pesca altamente predatória. Por isso que eu sempre apoio, principalmente no caso do Brasil, tem um sistema de marinha reforçado, porque a gente tem aquelas 200 milhas náuticas, que são a ZE, né, a Zona de Exploração Exclusiva, que só o Brasil pode explorar. E a gente tem uma tentativa na ONU de aumentar mais uns 150 milhas. A ONU já falou que não vai aceitar, mas um chorinho vai ter. Então, o nosso mar vai aumentar nos próximos anos, e não só o Brasil, outros países têm que proteger a sua área marinha, porque não é só a China, tem o Japão, e a Coreia do Sul e Taiwan. O pessoal do olho puxado tem essa tradição de fazer esse rolê global de pesca, né? Então, tem que ter um certo controle, como tem no Canadá, como tem na Noruega, né? Na União Europeia, para você não deixar os caras destruírem muito a pesca mesmo, né? Não tem sobrepesca. Sobrepesca. Muito interessante essa abordagem. E a questão da descarbonização do transporte marítimo seria também uma questão a ser pensada, né? E manutenção, restauração dos manguezais... algo que também precisa ter uma atenção. Certo. Rogério, no caso do Brasil, a gente não tem essa sobrepesca que nem da China, a gente tem um pouco dessa questão de materiais nitrogenados no oceano, mas acho que o maior problema é que é uma coisa muito cara de vestibular, né? O Brasil ele tem que proteger os seus manguezais, porque teve uma discussão, sei lá, uns 6 meses atrás, no Ministério do Meio Ambiente, que era para dar uma flexibilizada na lei. Isso é um erro no Brasil. Retirar como área de preservação porque permanente. Porque o mangue é a área de preservação permanente. Por que ela tem que ser permanentemente protegida? Porque ali tem um animal do mangue, que é tipo caranguejo, é o mais famoso, o animal do mar, que vem reproduzir ali, e tem um animal de água doce, da Mata Atlântica. Então, ele é uma zona ecótona. Então, quando você destrói um mangue, nossa, você quebra 3 ecossistemas numa paulada só. Mas também não é culpa só desse governo, né? Os mangues eles estão destruídos porque são zonas de favelização no Brasil, né? Então teria que desfavelizar os mangues. Eu sei que a palavra é errada falar favela, né? Tem que se chamar de adensamento subnormal, segundo a ONU, mas para transformar isso em verbo, desfavelizar é mais fácil. Sim. Né? Então você tem que dar uma casa digna para essas pessoas, tirar do mangue, repovoar o mangue com as espécies animais e vegetais. Outra coisa também que teve essa discussão, que é super interessante, assim, por que os caras estavam querendo tirar a APP de mangue, a área de preservação permanente? É porque lá no Nordeste tem uma pressão muito grande de produzir em larga escala o camarão em áreas fechadas, tipo piscina. E aí pegando a água do mangue, ou seja, uma produção industrial. Só que, o camarão é legal, todo mundo gosta do camarão, né? Mas, você destruir um ecossistema para produzir camarão não vale a pena. Por isso que a especulação imobiliária também, né? Que em partes como Rio de Janeiro e tal, avançaria, eles né? adoram no Brasil, a especulação imobiliária da galera mais rica é para restinga, né? Porque a restinga é bonitona. Daí o mangue tem especulação imobiliária, mas mais para a população mais pobre. Obras, né? Obras e pavimentação e tal, seria uma facilidade. Então, eu acho que cada país tem o seu problema, tem que se preocupar para tentar reduzir esses problemas. Acabar não acaba, mas pensar no futuro, né? Sim. Às vezes, ações simples dão um resultado maior do que, de repente, uma pressão muito grande, né? Ou seja, a abordagem aqui no Brasil é diferente dos exemplos que você trouxe anteriormente, né? Estados Unidos, China. Da Europa também é diferente, né? Cada país com a sua demanda, e a sua o manguezal para o público em geral, muitos acham que o mangue ele está presente no mundo inteiro, né? O mangue é um ambiente basicamente tropical e muito concentrado ao longo da nossa costa, né? E em parte ali da Bahia, né? Mais comum. E de clima quente. Por exemplo, na Europa não tem mangue, no Japão não tem mangue, né? Então, o que acontece?
Nós temos uma responsabilidade local, mas também uma responsabilidade aí em relação ao Oceano Atlântico, no caso seria como Tanto todo. é que a famosa Agenda 21, né, que as pessoas pensam que são 21 leis, né? Não, é para começar no século 21. Mais Ela 2.000 propostas. abre brecha a Agenda 21 para que você customize ela, né? Porque você adapte ao teu bioma, à tua região, à sua comunidade tradicional. Não tem uma agenda global, tem que ter uma para cada estado, para cada região, né? Daí ficaria mais ideal, né? E não seria o caso também dos oceanos terem algo bem específico, como tem o Acordo de Paris, algo, né, que realmente cria uma legislação? Naquelas metas do milênio, que vai vencer 2030, 29, 30. Eles têm lá eu chamo de quadradinho, porque ele é todo colorido, as metas, né? Uma das metas é fazer um meio ambiente mais saudável e mais equilibrado nos oceanos. E é isso aí que vai ser feitas as discussões daquelas COPs, que são as conferências das partes. A penúltima, eu acho que foi em Madrid, na Espanha, 2 anos atrás, foi antes da pandemia. Era para discutir um possível tratado global de oceanos. Mas acho que essa questão da Covid está fazendo uma coisa meio travando esses acordos internacionais. Está meio complicado, né? Acho que passado o auge da pandemia, daí nós voltaremos assim à programação normal, né? Sim. Daí essas pautas virão voltar. Pelo menos um avanço aí, né? A preocupação global com os oceanos já é um avanço. Tomara que realmente se efetive alguma política pública, global, mais efetiva, né? Então, gente, espero que vocês tenham acompanhado aí com atenção um tema que tem grande chance de ser abordado aí, né, nos principais vestibulares e, além disso, claro, uma questão super importante para o nosso dia a dia, para os nossos hábitos de consumo e para o desenvolvimento sustentável do planeta. Um grande abraço a todos, nos despedimos aqui e já os convidamos a acompanhar o próximo episódio em breve. Um grande abraço.